Fala galera, tudo bem com vocês? Depois de um longo tempo fora das telas, eu estou aqui novamente para agora a gente discutir um pouco sobre essa avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio que nós tivemos no último domingo, aqui em Ciências Humanas. Então, passei um bom tempo distante, né, devido às atribulações, à correria do dia a dia, mas aqui novamente com essa contribuição para, de certa maneira, esclarecer ou ajudar, né, alguns que ainda pretendem futuramente prestar alguns vestibulares. O Exame Nacional do Ensino Médio assumiu durante um bom tempo uma característica muito condensada de leitura. E agora, sobretudo, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele veio diluído, dissolvido nas ciências humanas, sabe? Com textos, com letramentos importantes, mas sobretudo os interpretativos de algumas obras e que o MEC, eles nos traz, sabe? Essa leitura um pouco diferenciada e que a gente precisa ter uma atenção. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ela não é mais tanto diretiva da parte histórica, do construto historiográfico, muito embora não seja, ela é cansativa. Então ela traz interpretações de alguns textos e que a gente precisa ter uma atenção dobrada, sabe? Então é o caso desta questão que a gente vai analisar agora da prova verde, tá? Questão de número 56 da prova verde. É uma questão que traz como objeto de conhecimento o iluminismo. Então, de via de regra, o iluminismo foi um movimento intelectual, artístico, cultural que modelou, sabe, o século XVIII. É óbvio que quando se trata de uma construção histórica, social, cultural e filosófica, a gente não pode analisar apenas um momento histórico ou apenas aquele recorte do século XVIII. Lembremos que, desde meados do século XVII, o mundo, sobretudo aqui o pensamento europeu, ele vem mudando, porque a gente vai ter um colapso do absolutismo, aquele regime antigo, né, que é chamado pelos franceses de ancien régime, e esse ancien régime ele estava entrando em colapso na ideia de que muitos comerciantes, daí vem a origem lá dos burgos, futuramente da classe social dos burgueses, passam a contrapor e a criticar aquele modelo absoluto do poder do rei, que mandava e desmandava em tudo, criando leis, julgando, enfim. Um poder centralizado, um poder absoluto nas mãos de um monarca, do príncipe, do rei. E esse excesso de autoridade para o rei, de certa maneira, tirava a autonomia do surgente comércio, tirava a autonomia de intelectuais, tirava a autonomia de quem queria, de certa maneira, ter um pouco mais de liberdade econômica e política, uma vez que o rei controlava em suas mãos o poder de elaborar leis, o poder de julgar as próprias leis e de aplicá-las. Então esse excesso de poder gera uma crítica em que os burgueses eles estão se contrapondo naquele momento. Então vale a gente pensar dessa maneira que a classe burguesa está surgindo no final do século XVII e que no século XVIII ela se fundamenta, sabe, como em alguns estados, como um terceiro membro, como um terceiro estado, como foi na monarquia francesa. E aí o colapso da França diante das ideias iluministas gera a Revolução Francesa, que tanto vai influenciar a gente. Mas diante dessa explicação inicial, a questão 56, ela marca, de certa forma, um contraponto entre duas aptidões iluministas da época, a observância e, além da observação, a participação em lugares distintos, em ambientes que eles vão diferir entre classes sociais. Ora, os iluministas estarão com a classe social um pouco mais elitizada e, em outro momento, um pouco mais popular. E o iluminismo, a ilustração, vai servir para que essa capacidade leitora ela seja disseminada por falas. Naquela época, nem todo mundo era letrado, mas muito embora não fossem letrados, a disseminação de ideias ia do boca a boca, chegando em cada ouvido lá na Europa. Então, vamos para a questão, tá? Muito bem, a questão ela trata do seguinte: a questão fala, os salões permitiam aos escritores da época do iluminismo adentrar, quer dizer, entrar no universo dos poderosos. Quando se fala em poderosos, aqui na questão, são aqueles ou
que estão inseridos em uma monarquia ou em uma nobreza, na burocracia do rei, ou naquela elite, sobretudo burguesa, que estava surgindo, tá? Os comerciantes, grandes comerciantes. Continuando, tá? Figuras como as de Voltaire e Duclé exortar, gente, significa animar ou incentivar, tá bom? Exortavam seus irmãos, quando ele fala irmão, entre aspas, na questão, são aqueles iluministas, tá? Da época que eram colegas deles. E aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nesse sentido aqui, o que seria essa mobilidade? O iluminista, ele podia trafegar, ele podia estar em movimento entre os espaços intelectuais e elitistas para disseminar a ideia deles, tá? Continuemos. Nos últimos decênios do Ancien Regime, do antigo regime, absolutismo, ele foi se tornando cada vez mais reduto dos filósofos do alto iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário. Aqui nós temos dois locais de ocupação iluminista e da elite. De um lado, nós temos os salões. Esses salões eram ocupados por elites, propriamente, burgueses, nobres que frequentavam, tá? E por outro lado, nós temos os cafés que eram mais populares, tá? Eram dois ambientes em que os iluministas eles frequentavam e disseminavam as suas ideias. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese, quer dizer, na antítese, sabe, no contraponto, na contraposição lógica dos salões. Ou seja, era o contrário, eram antagônicos, enquanto o salão era ocupado por uma elite burguesa ou nobre, os cafés eram ocupados por classe média, por pequeno burguês, pequeno comerciante, por populares, sabe? Uma galera que é de uma classe mais baixa. Continuando, eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições de espaço público literário através dos quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. Então, é um texto de Habermas, mudança estrutural da esfera pública, tá? E percebam, gente, nós temos um texto, mas o comando da questão, quer dizer, o enunciado dela fala assim: no período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para. Então, é um texto que nós temos uma ideia discutida do iluminismo, de dois espaços, um de elite e, por outro lado, um que é um pouco mais popular, que eram os cafés. E aqui a gente precisa resgatar o que está sendo dito no texto. É por isso que o Enem ele vem diluindo as suas informações, tá? É uma questão que é de história? Sim, mas ela não é puramente história. Existe aqui o que a gente chama de interdisciplinaridade. Então, a história ela está construída diante da sociologia nesse momento e também da filosofia e até da geografia, porque se trata de espaços, sabe, de um entendimento geopolítico também. Então, diante desse entendimento, a gente vai para as alternativas, mas o enunciado ele é bem firme diante disto. No período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para quê? Então, nós temos 5 alternativas e a letra A ela fala segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias. Então, o que é segregar? Separar. Tá? A gente sabe que no salão era o quê? Elite. Ao passo que nos cafés, a galera mais popular. Tranquilo? Então, isso realmente é segregar. Será que aumentava o tráfego, a ida dos iluministas, pensadores da época, de Voltaire, de Duclé, como é citado por aqui? A ida desses iluministas, né, de Voltaire, Duclé, Montesquieu, Rousseau, em salões e logo depois em cafés, será que aumentava a circulação de ideias? Obviamente, perfeito. Então a letra A de cara na prova verde, ela vai ser o gabarito, tá? Vamos para as demais. Letra B fala: apoiar revolucionários a perseguir a nobreza local. A ideia central dessa divisão entre salões e cafés não era exatamente perseguir a nobreza. A nobreza em si ela não era perseguida, mas sim a ideia do poder absoluto que o iluminismo se contrapõe, sabe? O iluminismo ele vai se contrapor à fé cega da religiosidade católica da época. O iluminismo vai se contrapor ao poder absoluto, constrangedor do rei, sabe?
Então, a letra B ela não está verdadeira porque o intuito desse texto não é exatamente esse, de perseguir a nobreza, mas de analisar esses espaços. Letra C, rejeitar poetisas e proibir a entrada de mulheres. Então, o iluminismo, muito embora na época ainda fosse de uma visão muito centrada no homem, no machismo, mas ele, de certa maneira, não queria rejeitar poetisas, sabe? O iluminismo ele tinha o intuito, o objetivo de esclarecer as ideias que eram até então muito apregoadas ou no absolutismo ou no poder da fé cega. Letra D, censurar cronistas. Será que o iluminismo queria censurar os cronistas, proibir a produção textual? Claro que não, não é? E letra E, integrar artistas e ampliar o comércio urbano. Será que o texto está voltado para a ampliação do comércio urbano? Sabe? A gente sabe que o iluminismo teve uma ideia de Adam Smith, por exemplo, do liberalismo econômico, mas o texto, voltamos para o texto, o Enem visa muito o texto, ele não está centrado nesse ideário. O texto ele está citando o quê? Iluministas como Duclé, como Voltaire, eles estavam exortando, convidando seus amigos iluministas a participarem desses ambientes que de uma certa maneira segregava a elite do povo mais popular, mais pobre, sabe, classe média, mas que também coadunava e contribuía para ser divulgada as ideias iluministas, né? Então, é uma questão típica dessa ideia de que o Enem está muito diluído no texto, muito diluído entre as disciplinas, entre os componentes, e é uma clara questão que envolve sociologia, filosofia e história ao mesmo tempo, praticando o que o nosso Exame Nacional do Ensino Médio traz, que é essa interdisciplinaridade, sabe? Então, para fechar, aqui um conteúdo que é de história, mas que ele também é intertextual, que ele nos traz aqui esses comandos e que é importante a gente observar o que o texto fala. Você pode não dominar nada de história, mas se tiver uma base de letramento, né, desse multiletramento que é entender o que o texto está trazendo, você consegue chegar até a alternativa correta, que seria aqui o nosso gabarito A. Então, galera, espero que essa breve explicação tenha contribuído. Novamente retornando aqui ao canal e em breve mais outras questões para a gente discutir, tá? Então, fiquem com Deus, até uma próxima, tchau, tchau.